gata dá à luz e os médicos percebem que não são gatinhos. Uma gata chamada Muska é uma das moradoras felinas mais conhecidas do zoológico da cidade de Vladivostok, na Rússia, onde ela vive cercada por leopardos, tigres, leões e muitos outros animais de grande porte. Essa gatinha ganhou ainda mais espaço nos corações dos cuidadores e visitantes do zoológico com seu charme e sua carinha fofa, desde o fatídico dia em que ela desapareceu e foi encontrada amamentando sua prole. No entanto, quando todos viram as criaturas que estavam grudadas nela, ninguém estava preparado para o que os seus olhos presenciavam. A zeladora do zoológico, Alice, foi quem encontrou Muska quando ela ainda era apenas uma gatinha filhote. A caminho do trabalho, a amante de animais escutou um miado vindo de um arbusto e decidiu ver sobre o que se tratava. A princípio, Alice pensou que fosse uma pilha de terra que estivesse sendo balançada pelo vento. Mas então ela olhou mais de perto e se deparou com uma gatinha pequenina que chorava por socorro. A funcionária do zoológico logo tratou de colocar a pequena gatinha dentro de sua jaqueta e a levou para um lugar seguro. Aquilo era apenas o princípio de uma história surpreendente, e esta não seria a última situação improvável em que Muska se encontraria. A filhote Muska estava em um estado deplorável quando foi levada ao consultório do veterinário do zoológico. Alice explicou que a encontrou tremendo de frio e muito aterrorizada, além dos vários filetes de gelo pendurados em seu pequeno nariz. Para a surpresa de todos, Muska sobreviveu naquela primeira noite, mesmo com fortes indícios de problemas respiratórios causados pelo frio. E assim, dia após dia, ela foi vencendo as expectativas pessimistas. Os veterinários continuaram a observar a condição de Muska nas semanas seguintes e ela continuou a surpreender a todos. Ficou claro que aquela pequena gatinha era uma verdadeira sobrevivente. Eu soube no momento em que pus os olhos em Muska que havia algo de especial nela, disse Alice, toda sorridente, ao se referir à nova mascote do zoológico. O que Alice ainda não sabia era que sua opinião sobre a força de Muska chegaria a níveis ainda mais surpreendentes. À medida que Muska se recuperava dos ferimentos e pneumonia, ela começou a ganhar peso e, naturalmente, ficou muito curiosa sobre o ambiente em que estava vivendo. Isso deixou a equipe do zoológico muito preocupada, pois devido à quantidade enorme de predadores que vivem num local, a gatinha poderia se tornar a qualquer momento o jantar de algo muito maior do que ela, caso entrasse em território proibido. Alice e os cuidadores fizeram de tudo para manter Muska dentro de um lar provisório, mas inevitavelmente a curiosidade natural da gata só crescia e ela decidiu que era hora de explorar, e foi assim que Muska escapou pela primeira vez. Quando os funcionários do zoológico encontraram a cama e os brinquedos abandonados, Alice e seus amigos veterinários tiveram certeza de que ela nunca mais voltaria. Ao se lembrar da situação, a zeladora ficou bastante emocionada. Eu amo aquela gata com todo o meu coração, e quando ela desapareceu, eu senti como se uma parte de mim estivesse morrido, disse a zeladora. Passamos por dias seguidos procurando por ela em todos os lugares e simplesmente não conseguimos encontrá-la em parte alguma do zoológico. A tristeza de Alice realmente foi profunda, tanto que acabou contagiando todos os funcionários do zoológico, que também ficaram bem deprimidos ao pensarem no terrível fim que a gatinha poderia ter encontrado. Depois de encontrarem Muska ainda filhote e fazerem de tudo para salvar sua vida, encontrar seus restos na boca de um tigre ou de um leão seria uma cena de partir o coração. E mesmo que estivessem sempre preparados para o pior, ninguém poderia prever o estado em que Muska seria encontrada por uma segunda vez. Para a surpresa de todos, em uma fria manhã, como se nada tivesse acontecido, Muska simplesmente surgiu na frente do escritório da zeladora e deu uma batidinha na porta para que pudesse entrar. Alice não conseguiu se segurar de alegria e emoção. Então começou a chorar enquanto abraçava a gatinha e a enchia de carinhos. Seu bebê tinha voltado para casa. Apesar disso, mesmo com boa saúde e bem fisicamente, havia algo diferente na gatinha que Alice não sabia explicar o que era. Em breve, eles descobririam o que Muska estava fazendo enquanto esteve fora, e isso faria todos a enxergarem de uma nova maneira. Naquela altura, todos sabiam que Muska era uma gata muito agitada. Além disso, ela era sempre divertida e brincalhona, mas algo havia mudado nela desde o dia em que desapareceu. Ela parecia agora mais preguiçosa e lenta, preferindo ficar deitada e dormindo ao invés de brincar com os tratadores como sempre fazia. Alice começou a ficar desconfiada. O que exatamente Muska estava fazendo quando desapareceu? Ela estava prestes a descobrir e ter um grande susto. O mistério começou a avançar quando Muska desapareceu pela segunda vez. Nessa ocasião, Alice não ficou tão preocupada quanto antes, uma vez que a gatinha já tinha feito o caminho para casa uma vez e ela poderia fazer isso de novo. Muska era uma gata esperta e já conhecia os perigos do zoológico, e por isso Alice confiava nela.
No entanto, quando o tempo ficou ruim e as tempestades começaram, Alice começou a se preocupar novamente com a segurança de Musca, especialmente agora que a gatinha parecia mais lenta e menos esperta. Assim, ela decidiu sair e procurá-la. A zeladora patrulhou o jardim do zoológico por todos os cantos e então escutou um miado fraco vindo de um arbusto, assim como da primeira vez que a encontrou. E Musca não passava de uma filhote. Foi então que Alice caminhou com cuidado e olhou para o mato de onde vinha um som de miado. Quando ela viu que estava à sua frente, a zeladora quase caiu para trás. Alice ficou simplesmente maravilhada com a visão que teve de sua amada Musca que, com um olhar calmo e relaxada, estava amamentando uma verdadeira ninhada. Mas isso não era o mais incrível de tudo, pois Musca não estava simplesmente amamentando uma ninhada de gatinhos, uma vez que entre seus próprios filhotes havia um punhado de ouriços bebês. Isso mesmo, todos os filhotes estavam mamando em Musca, e apesar de seus espinhos, a gatinha parecia muito satisfeita por poder alimentar seus filhos naturais e também os filhos adotivos. Alice acredita que deve ter sido muito desconfortável para Musca fazer aquilo, mas o instinto materno da gatinha estava aflorado e ela simplesmente não podia rejeitar seus novos bebês. Alice